Meu nome é Marcelo Feijó de Mello, eu sou psiquiatra, sou formado na 17ª turma aqui da Santa Casa. Uma história já antiga, assim, bem moleque, sei lá, 12, 14 anos. Eu já queria ser médico, falava que queria ser médico, né? Apesar da família não ter médicos, né? Então, assim, não tinha uma experiência familiar, mas tinha os médicos que cuidavam de mim, eu achava legal, tinha alguns filmes na época que passavam, né? Então eu queria ser médico, achava que era uma profissão legal, né? Foi uma coisa bem precoce, assim, que começou. Eu entrei bem novo, né? Eu prestei vestibular, entrei na faculdade com 17 anos, e na época tinha alguns, a Santa Casa era junto com a USP Ribeirão, USP São Paulo e a Escola Paulista, né? Então eu acabei entrando em Ribeirão Preto e aqui na Santa Casa também, né? Eu fui muito bem no vestibular, apesar de não achar que eu ia entrar de cara, né? E eu acabei escolhendo aqui ficar em São Paulo e na Santa Casa. Então, mesmo em detrimento de algumas públicas no interior que eu entrei, eu quis entrar aqui na Santa Casa. E por que esse desejo de estudar aqui? Eu gostei do prédio, do ambiente, né, de ficar em São Paulo também, né, e das histórias que eu ouvia, né, assim, Santa Casa, é um hospital tradicional, né, um hospital que que começaram as escolas aqui. Então essa era a ideia que eu tinha, né, e acho que foi a opção que eu tive, né, e fiz, né, de ficar aqui em São Paulo, e não me arrependo. Recentemente fui para a USP dar uma aula lá no Ribeirão Preto, e aí até comentei com os colegas essa coisa, né, como seria a minha vida se eu tivesse ido para lá, né, mas foi a escolha de ficar aqui em São Paulo. Tinha trote, né, antigamente, né, não foi um trote assim, foi um trote amigável, era brincadeira, então eu gostei bastante, né, tinha as competições de calouro, tinha isso, o trote, tinham brincadeiras, tipo, entrar fantasiado durante um tempo, nem sei se existe ainda, né, mas isso fez com que a turma ficasse mais unida, e mesmo com as outras turmas, né, então foi uma experiência diferente, né, entrar na faculdade, então, né, achando que agora entrando num outro patamar da vida, foi muito boa a experiência. Então muda radicalmente, né, eu vim de uma escola também bem tradicional, né, aqui de São Paulo, e muda porque é uma maneira onde depende muito do aluno estudar, né, então as aulas e o método que tinha aqui, né, tinha a morfologia, que eu acho que continua com um professor muito, na época o professor Aidar, que trouxe novidades, né, no ensino da morfologia. Então foi uma experiência diferente, né, que exigia uma responsabilidade do aluno, né, mas era bem interessante também pela outra questão do contato com os pacientes, né, então tinha aulas de enfermagem, mesmo propedêutica logo no primeiro ano, que você já entrava, né, então tinha acesso ao hospital, né? Eu passeava pelo hospital, né? Ia vendo as reuniões, autópsias, logo de cara, né? Então foi muito rico, uma experiência muito rica. A escolha da psiquiatria foi bem tardia, né? Eu entrei pensando em fazer cirurgia cardíaca. Eu fiz coisas aqui na cirurgia cardíaca como aluno, né? Pesquisas, eu participei de reuniões com o grupo do professor Rivetti, né, na época, e no fim eu fui vendo que eu não tinha habilidade para isso, né, habilidade para ser cirurgião, né, e também com o correr do curso, fui vendo que eu não tinha aquela coisa de decidir na hora, tomar decisões que podem levar a vida ou morte do paciente, né, então também aquilo fui fazendo, a área cirúrgica não é para mim, né. Fui pensando na clínica, e no fim da faculdade que eu comecei a me interessar. A psiquiatria estava despontando nessa época como uma especialidade que cresceria como foi de fato, né? Ela cresceu muito. Na época que eu estava na faculdade ainda era o início da psiquiatria mundial, né? Então a escolha foi no fim do 6º ano. Quando me formei, eu fui fazer residência fora daqui da Santa Casa e retornei. Logo que eu terminei a residência, eu iniciei como professor, aqui, instrutor, né?
E como eu entrei muito cedo, também eu comecei aqui como instrutor, eu tinha 25 anos, né? E eu conheci minha esposa, ela estava no 3º ano da faculdade. Então, quando eu saí, ela entrou. Então, nós não somos contemporâneos de faculdade. Mas eu conheci depois, né? Quando eu voltei para Santa Casa, né? Aí eu a conheci aqui e estamos casados até hoje. Então, eu me formei aqui na Santa Casa em 84, fiz a residência no servidor estadual, que era uma residência muito forte naquela época, em psiquiatria, né? Foi uma escolha também, né? Foi uma escolha, eu entrei na Escola Paulista, né? E na USP e aqui na Santa Casa também, mas lá era, na época, uma opção muito boa, né? Eu fiz a residência lá e voltei para Santa Casa. Eu sempre quis fazer carreira acadêmica, né? Então, eu voltei e fiquei aqui na Santa Casa 10 anos, né? Eu fui até professor adjunto, né? na psiquiatria. A psiquiatria aqui cresceu muito nessa época, né? A gente teve um desenvolvimento, ela ficava aqui embaixo, no porão, na época, né? Era uma psiquiatria muito pequena, não tinha serviço de assistência quase, né? E quando eu fiquei esse tempo aqui na Santa Casa, mas eu comecei a querer fazer pesquisa, ir para fora, e para conseguir essa bolsa, né, era mais fácil estar ligado à pós-graduação, que aqui não tinha ainda. Então eu fui para a Escola Paulista, fiz a pós-graduação lá, para depois ir para fora, para os Estados Unidos. Eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu prestei concurso e sou docente na Escola Paulista de Medicina até hoje, né? Então agora eu tenho mais tempo de Escola Paulista do que de Santa Casa. Na casa eu tenho 16 anos que eu fiquei aqui dentro, né? E agora eu estou nessa outra instituição. Mas é impressionante como a marca da sua casa, né, onde você se formou, ela é Santa Casa, né? Então tem vários colegas da Santa Casa na Escola Paulista, que eu cruzo, né, ali, e nós somos da mesma família, né? Estamos lá, fazemos coisas pela Paulista, pelo departamento. Eu fui chefe do departamento agora, esses últimos 3 anos, né? Mas o coração, lá, a casa, a mãe é a Santa Casa. Eu acho e vejo nesses anos, né, que eu trabalho com residentes, pós-graduandos e alunos, né, que os alunos da Santa Casa têm um diferencial. Os alunos, acho que por essa característica assistencial, né, dos professores estarem aqui do lado e você vê os pacientes, faz um diferencial na prática, né? Então você vê que os alunos formados pela Santa Casa são geralmente bons médicos, né? E se destacam por isso. Com relação ao futuro da medicina, né, assim, eu vejo que a tecnologia ela já entrou, né, e mesmo na psiquiatria também isso já é presente, né? Então eu vejo que a tecnologia traz muita informação para o paciente já chega com informações, ele checa, às vezes nem de fontes nem são boas, né? Então ele questiona o médico, né? Porque seria isso, qual o tratamento. Então o médico tem que aprender a ser um tradutor dessas coisas que ele recebe, né? E explicar o que é, por que isso, por que aquilo, né? Não se sentir confrontado pelo paciente no sentido de ser questionado, isso faz parte. Outras questões tecnológicas, na psiquiatria especificamente, eu vejo com medicações mais específicas, né, que ajam em locais mais precisos do cérebro, mesmo questões que eu vejo que já existem, estimulações cerebrais em regiões específicas para o tratamento de depressão, de transtorno obsessivo compulsivo, colocações de marca-passo cerebral. Eu acredito que em breve a gente vai ter devices ou chips e coisas que vão agir no cérebro, né? Já existem, né? Para visão, por exemplo, mas na psiquiatria isso é uma questão de tempo, não sei quanto tempo, mas não muito tempo, né? Então o médico vai ter que estar muito aliado à tecnologia, né? Vai ter que saber bastante de tecnologia e ter parcerias com outras especialidades. Se eu posso deixar uma mensagem para os alunos, né, que estão entrando e que estão na faculdade,
aproveitem a faculdade, né? Ela é uma faculdade muito boa, os professores são muito dedicados, existe um amor nesse ensino e que eles passam também isso na profissão, gostar daquilo que você faz, né? E aproveitar esse tempo também da faculdade, não só para aprender, para se formar como médico, mas a formação também como humana. Então, os seus colegas, viver esse tempo de faculdade de uma maneira rica, né? Aproveitando também os momentos de comemorações, de festas, de jogos, tudo isso é muito importante, né? Que vai ficar na memória de vocês para sempre e seria ótimo que ficasse como uma memória positiva.